às finalidades da criminologia, elas foram tratadas inclusive no próprio conceito da ciência que foi apresentado por Molina no primeiro bloco. Segundo Molina, a criminologia busca produzir um núcleo de conhecimentos válidos, contrastados, a respeito do delito, do delinquente, da vítima e do controle social, de modo a criar mecanismos e técnicas eficazes para a prevenção do delito e modos de intervenção positiva no homem delinquente. As finalidades da criminologia já indicam que ela não se trata apenas de uma ciência teórica, é uma ciência compromissada com os problemas reais, os problemas concretos e o desenvolvimento de técnicas e soluções para esses problemas. A criminologia, o direito penal e a política criminal formam os três pilares de sustentação do sistema das ciências criminais. Enquanto a criminologia cabe produzir o substrato empírico, conhecimento científico a respeito do crime, cabe à política criminal servir de ponte entre a criminologia e o direito penal. Ou seja, a política criminal cabe transformar esse conhecimento produzido pela criminologia em opções e estratégias assumíveis pelo legislador para melhorar as leis no exercício de sua atividade legislativa voltada ao controle do crime. Molina afirma que uma resposta científica ao delito exige um processo lógico que abrange três fases: uma fase explicativa, uma fase decisiva e uma fase operativa. A criminologia cabe à fase explicativa, ou seja, explicar o fenômeno criminal. Já a política criminal é a fase decisiva, ou seja, cabe à política criminal, baseado no conhecimento produzido pela criminologia, transformar aquele conhecimento em opções adequadas no exercício do enfrentamento da criminalidade. Já ao direito penal, cabe transformar as opções apresentadas pela política criminal em proposições normativas a serem aplicadas dentro do sistema penal. Criminologia, política criminal e direito penal integram hoje o que se chama de ciência penal total ou globalizadora. Elas representam os três momentos inseparáveis do processo lógico de resposta ao fenômeno criminal. A evolução das ciências criminais e criminológicas levaram à exigência de um método interdisciplinar e unidade de saber científico entre essas três ciências. Porque de nada adiantaria o conhecimento produzido pela criminologia se não houvesse um momento operativo, prático, que é tarefa do direito penal. Por outro lado, o direito penal, na sua função de proteger bens jurídicos, seria uma ciência desconectada da realidade e sem respaldo científico, caso preincidisse do conhecimento produzido pela criminologia. Da mesma forma, o direito penal cabe limitar e legitimar o conhecimento produzido pela criminologia. Ao receber esse conhecimento e as opções pela política criminal, cabe ao direito penal adequar essas opções e estratégias às exigências de natureza constitucional, ou seja, adequar aos direitos e garantias individuais protegidos na Constituição. De forma a representar graficamente esse modelo integrado de ciências criminais, trouxemos aqui um quadro. A criminologia cabe explicar, a política criminal serve de ponte entre a criminologia e o direito penal, cabendo a ela decidir, e por fim, temos o direito penal com a função de operar. Quanto aos modelos teóricos da criminologia, há três vertentes ou orientações bem definidas. As orientações biológicas procuram explicar o comportamento delitivo como consequência de alguma patologia ou disfunção orgânica do ser humano. Já as vertentes psicológicas procuram estudar o delito por meio do estudo do processo psíquico, do funcionamento da mente do indivíduo. Por fim, as orientações sociológicas buscam explicar o fenômeno delitivo a partir da relação entre o indivíduo e as estruturas sociais no qual ele está inserido.
Além de conhecer as três vertentes de estudo da criminologia, é importante que o candidato também tenha conhecimento da classificação apresentada pelo doutrinador Antônio Garcia Pablos de Molina a respeito dos 4 modelos teóricos explicativos do crime da atual criminologia científica. São eles: criminologia clássica ou neoclássica, que partem do conceito de livre-arbítrio, ou seja, o crime é resultado de um processo de escolha livre, racional e consciente do ser humano. A criminologia positivista, que parte do estudo do comportamento delitivo como resultado de alguns determinismos biológicos, psicológicos ou sociológicos. Molina informa que inicialmente, essa doutrina, esse enfoque era mais radical, porque apresentava teorias monocausais, e atualmente tem se valido de métodos integradores diante da natureza pluridimensional do ser humano. O terceiro enfoque é o enfoque sociológico, da sociologia criminal, que estuda o comportamento delitivo a partir do resultado da relação, da interação entre o indivíduo e a estrutura social e o meio social em que ele está inserido. Essas teorias sociológicas elevam a sociedade ao patamar de fator criminógeno. E, por fim, os modelos dinâmicos, que se ocuparam do estudo das carreiras criminais. Por meio do método longitudinal, esses estudiosos procuraram acompanhar toda a vida do criminoso e entender esse processo dinâmico existente durante a sua carreira criminal. Acabamos de discorrer sobre os diversos modelos ou enfoques teóricos e explicativos do fenômeno criminal. No entanto, nosso concurso exigiu apenas o conhecimento das teorias sociológicas, que é o que vamos tratar a partir de agora. De início, é importante que o candidato tenha conhecimento a respeito do conceito de criminologia do consenso e criminologia do conflito. Eu trouxe aqui, ilustrei graficamente, até com 2 indivíduos se encaixando, traduzindo a criminologia do consenso, e um embate, uma luta, traduzindo a criminologia do conflito, exatamente porque a criminologia do consenso se baseia na ideia de que a ordem e a coesão social se mantém a partir do compartilhamento de valores e ideias por todos os integrantes da comunidade. Já a criminologia do conflito parte da ideia de que essa coesão social é mantida através da força. Existiria sempre um grupo de pessoas dominantes, um grupo dominante e um grupo dominado, e a coesão, a existência desses grupos dentro de uma mesma comunidade, sempre será mantida através da força. E aí entra em cena o direito penal como um instrumento, como um mecanismo de manutenção desse status quo, do triunfo dessa classe dominante sobre a classe dominada. Como exemplo das teorias do consenso, baseadas no consenso, temos a Escola de Chicago, a teoria da anomia e a teoria da associação diferencial. Já em relação à criminologia do conflito, se originaram as teorias da reação social e a teoria crítica, que são as teorias agora que vamos tratar individualmente. Escola de Chicago. A Escola de Chicago procurou explicar o crime a partir do conceito de zonas ou espaços demográficos que apresentariam algumas características específicas que justificariam a ocorrência do delito em determinadas áreas. A teoria poderia ser muito bem ser chamada de ecologia criminal ou ecologia social da cidade, porque os seus autores pegaram emprestado conceitos da ecologia, da distribuição das plantas em determinadas áreas, para fazer um paralelo com a organização humana no espaço da cidade. A cidade passa a ser o centro de estudo dessa teoria e pode ser representada por esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês, de vários círculos concêntricos, onde os autores identificaram determinadas zonas com características específicas. A zona 1 é o centro do círculo, chamado de loop, que é o coração comercial e financeiro da cidade. A zona 2, logo em seguida, é a zona de transição, onde residem as pessoas pobres que não têm condições de adquirir moradias melhores. Essa zona 2, a zona de transição, é marcada pela degradação física e pela desorganização social. O que é desorganização social? Segundo os autores da teoria de Chicago, a desorganização social seria a ausência de definição de modelos de conduta coletivos,
para as pessoas que residem em determinadas áreas. Isso se deve, segundo os autores, ao boom demográfico que Chicago viveu no final do século XIX e no início do século XX, com várias ondas de imigração. Isso causou uma certa ruptura de padrões de valores coletivos e iniciando-se assim uma fase de desorganização social. Já a zona 3 é a zona dos trabalhadores que tem condições de adquirir moradias mais simples, mas fora da zona de transição. Já a zona 4 é a zona da classe média. E por fim, a zona 5 é a zona da classe alta. O que é que os autores identificaram? Eles identificaram que quanto mais próximo do centro do loop, maiores as taxas de criminalidade. Essa variação tinha relação tanto com a degradação dos espaços físicos dessas zonas, quanto fora a zona de transição era mais degradada, mais desorganizada do que as demais zonas. Quanto mais distante, mais organizadas eram as zonas urbanas, bem como imperava a desorganização social. Quais foram os achados da Escola de Chicago? As taxas de delinquência são bem mais elevadas na zona de transição. Nessas áreas, eles identificaram também que as agências de controle informal, família, igreja, clubes, nós já estudamos isso no bloco 1, eram mais deficientes, ou seja, não eram efetivos. Identificaram que muitos adultos aprovavam, inclusive, o comportamento de jovens envolvidos com a delinquência. Além disso, alguns bairros ofereciam mais oportunidades à delinquência do que outros. Eles identificaram que na zona de delinquência existiam mais pessoas dispostas a adquirir bens roubados. E, por fim, identificaram que nessas áreas as atividades delinquenciais começam muito cedo. É importante trazer para vocês as críticas que foram direcionadas à Escola de Chicago e podem ser resumidas em 3. Primeiro, se criticou a Escola de Chicago porque os seus autores utilizaram como referência o local de residência dos criminosos, dos autores do crime, ao invés de considerar o local onde ocorreu o crime. A segunda crítica que se faz reside no fato de que nem todas as cidades americanas, na verdade, se organizariam daquela forma de círculos concêntricos perfeitamente delineados, como informou a Escola de Chicago. E por fim se critica também a utilização dos dados oficiais, desconsiderando que a possibilidade dos crimes não registrados, ou seja, da cifra negra, poderia alterar essa dinâmica da distribuição de crimes nesses círculos concêntricos. A teoria da Escola de Chicago é considerada um marco, é muito importante nos estudos criminológicos, e elas têm alguns reflexos políticos criminais, que são 2 os principais. Primeiro, trouxe o conceito de desorganização social e o papel que a desorganização social traz para fomentar a criminalidade. Essa ausência de modelos de conduta coletivos, de padrões e valores coletivos, auxiliam, contribuem para a ocorrência do fenômeno criminal. Além disso, informa que além da intervenção urbana, ou seja, além da melhoria dos espaços urbanos, iluminação, espaços públicos, além da organização urbana, é necessário o reforço do papel das agências de controle informal, família, igreja, clubes, escola, enfim, todas essas agências informais de controle exercem um papel fundamental de controle da criminalidade ao evitar a ruptura de valores culturais que vigoram em determinada comunidade. Ao final do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos passavam por um boom demográfico decorrente da imigração, do êxodo rural e do crescente processo de industrialização. Esses fatores também trouxeram graves problemas sociais, entre eles a criminalidade desenfreada e a desorganização social generalizada. Nesse contexto, alguns autores passaram a enxergar o crime como um fenômeno social, normal e funcional, se opondo àquelas teorias do determinismo biológico ou psicológico que vigorava durante o positivismo criminológico. A partir daí, houve um giro sociológico dentro da criminologia
e a criação de teorias que passavam a encarar o crime como um fenômeno social normal. Entre as teorias sociológicas que surgiram estão as teorias estruturais funcionalistas, cujos maiores expoentes são Durkheim e Merton. Durkheim foi o criador do moderno pensamento sociológico. Ele via o delito como um fenômeno normal e útil para a sociedade, quando se encontrasse em determinados limites aceitáveis. Ele via o criminoso como um indivíduo normal, ou seja, o criminoso não era detentor de nenhuma patologia biológica ou psicológica. Ele sustenta o seu pensamento com base na teoria da anomia. A anomia significa a desintegração entre o sistema de valores e o sistema de normas. Para a gente entender a teoria da anomia, a gente tem que saber o que é consciência coletiva. A consciência coletiva é um sistema de representação coletiva, um sistema de representação de valores comuns a determinados indivíduos dentro da comunidade. Esse nível, o nível de coesão dessa consciência coletiva pode variar de acordo com o tipo de sociedade, segundo Durkheim. Ele diz que nas sociedades primitivas, esse nível de coesão da consciência coletiva é maior, citando como exemplos os clãs, que compartilhavam os mesmos sentimentos culturais e religiosos na antiguidade. Já na sociedade contemporânea, esse nível de coesão da consciência coletiva é menor, diante da divisão do trabalho e da existência de diversas metas culturais entre os indivíduos que não são concordantes. O enfraquecimento dessa consciência coletiva nas sociedades contemporâneas leva ao estado de anomia, que é a desintegração entre o sistema de valores e o sistema de normas. A pena teria como função reforçar esse nível de consciência coletiva dentro da sociedade. Podemos sintetizar o pensamento do Durkheim com 4 afirmações básicas. As causas da desviação não devem ser buscadas em fatores bioantropológicos, nem em uma situação patológica da estrutura social. A desviação é um fenômeno normal de toda a estrutura social. Só quando se ultrapassa certos limites, o crime é um fenômeno negativo. Do contrário, dentro de certos limites, o crime é necessário e útil para o equilíbrio e desenvolvimento sociocultural. Por fim, o ato é considerado criminoso quando ofende a consciência coletiva. A função da pena é exatamente reforçar essa consciência coletiva. Robert King Merton adaptou a teoria da anomia de Durkheim para o estilo de vida norte-americano da década de 30. Vigorava nos Estados Unidos um momento de boom econômico onde era difundido o sonho americano de sucesso econômico, aquisição de riqueza, aquisição de bens patrimoniais, enfim, de sucesso. Isto seria uma estrutura cultural, onde todos supostamente viviam numa sociedade igualitária, comungando das mesmas possibilidades de se alcançar o sucesso e o prestígio social e econômico. No entanto, Merton trabalha com o conceito de estruturas sociais, que seriam as oportunidades de fato, concretas, os meios legítimos para se alcançar esse prestígio social, esse sucesso cultural. Para Merton, não existiria a quantidade de meios legítimos suficientes seria inferior à quantidade de indivíduos, ou seja, nem todos conseguiriam, por meios legítimos, alcançar o sucesso econômico e o sonho americano. Uma das críticas que se fazem a Merton se dá em razão porque se todos os indivíduos norte-americanos, se todos os americanos estavam sujeitos a essa pressão social para alcançar essas metas culturais, e se não havia meios legítimos para alcançar esse sucesso, então automaticamente todos os indivíduos sujeitos a essa mesma pressão iriam adotar meios ilegítimos, o que não ocorre de fato. É uma minoria que busca os meios legítimos, ou seja, o crime, para alcançar, para galgar essas metas culturais. Merton também apresentou diversos modelos, 5 modelos de adaptação a essa estrutura social defeituosa, a forma que o indivíduo reage a essa estrutura social. Conformismo, inovação, ritualismo, evasão ou apatia e rebelião. O conformismo, que é a forma de adaptação mais comum, é quando o indivíduo aceita as metas culturais e aceita os meios legítimos,
e procure os meios legítimos para alcançar essas metas culturais. Nós ilustramos aqui com o símbolo da riqueza, a aquisição de riqueza, e o indivíduo ali trabalhando, exercendo seu trabalho. Já na inovação, o indivíduo aceita as metas culturais, ou seja, quer obter um sucesso econômico por ascensão social, no entanto, recusa os meios legítimos e adota os meios ilegítimos, no caso, o crime. Nós ilustramos ali com o símbolo da riqueza, o dinheiro, a moeda de ouro, e o indivíduo, ao invés do trabalho, procurando o lado da criminalidade. E aqui fica o nosso registro ó, em relação à crítica a essa teoria de Merton. Ele afirma que dentro dos estratos sociais mais inferiores, a modelo de adaptação da inovação seria o mais comum. No entanto, não há nenhuma base empírica para essa informação. Na realidade, segundo a doutrina, essa afirmação de Merton ela é defeituosa, porque a maioria dos integrantes dos estratos mais baixos da população adotam o modelo conformista e não o modelo da inovação. É uma minoria que adota o modelo da inovação, ou seja, a carreira criminal. Temos ainda o ritualismo, que é quando o indivíduo rejeita as metas culturais, aquele que diz, olha, não faço questão de nada, eu não quero ser rico, não quero ascensão social, não quero riqueza, não quero ser rico, mas ele respeita os meios legítimos. Ele vive de acordo com os meios legítimos, ele não entra na seara criminosa, ele aceita, mas só não deseja as metas culturais. Temos ainda a evasão ou apatia, que é aquele indivíduo que rejeita as metas culturais. Eu não quero ser rico, não faço questão de ascender socialmente, faço questão de prestígio social, nada. E também rejeita os meios legítimos. Eu também não vou trabalhar, são os alcoólatras, os dependentes químicos, os vagabundos, aquelas pessoas que não querem nada, estão à margem da sociedade. E por fim temos a rebelião, que eles rejeitam as metas culturais, rejeitam os meios legítimos e ainda criam e substituem as metas culturais por outras, bem como os meios legítimos. Eles não respeitam nem as metas nem os meios atualmente existentes e são a favor da criação de uma nova ordem social, uma ruptura da atual estrutura social e a criação de um novo modelo de estrutura social. As teorias subculturais são aprimoramentos das teorias de Merton e de Durkheim. Eles partem do pressuposto que determinados grupos sociais que não têm acesso àqueles meios legítimos para alcançar as metas culturais acabam se associando e criando novas metas e valores culturais diferentes daqueles estabelecidos pela classe média dominante. Esses valores e metas culturais divergentes daqueles dominantes acabam legitimando a prática de atos ilegais e criminosos. Um dos principais expoentes das teorias subculturais foi Albert K. Cohen. Ele se propôs a estudar em sua obra Delinquent Boys o motivo pelo qual determinados bairros ocupados pelas classes mais baixas da população apresentavam elevadas taxas de criminalidade, especialmente aquela relacionada à delinquência juvenil. Partindo da teoria da anomia, Cohen identificou que esses grupos estavam em um estado de frustração por não conseguir obter aquelas metas culturais, ascensão econômica, ascensão social, motivo pelo qual eles acabavam se associando e criando novas metas e valores diferentes daqueles que predominavam na classe média. Essa criminalidade é específica, apresentava características específicas e diferentes da criminalidade comum. Cohen identificou que era uma criminalidade não utilitarista, ou seja, não havia utilidade muitas vezes na prática do crime, que não trazia nenhum benefício econômico aos delinquentes. Era maldosa, porque muitas vezes se tratava do mal puro e simples, agredir pessoas na rua, quebrar os padrões sociais vigentes, e negativista, porque buscava a subversão da cultura dominante. Além disso, Cohen identificou que esses delinquentes buscavam prazeres imediatos, o que ele chamou de short-run hedonists. Semelhantemente a Merton, ele identificou também que os jovens se adaptavam de forma diferente a essa estrutura social. Ele chamou de college boy aqueles indivíduos jovens aos jovens que aceitavam as metas culturais e os meios. Chamou de Stable Corner Boy Response aqueles que aceitam o caminho, mas não rompem com a sociedade, ou seja, aceita seu caminho
em, em eventual insucesso em obter as metas culturais, ascensão econômica, como já foi dito, mas respeita os meios. E por fim, a delinquente response, que são aqueles que rejeitam os padrões, rejeitam as metas culturais e seguem a sua subcultura delinquente. Um pouco diferente da teoria de Cohen é a teoria da oportunidade diferencial de Cloward e Olin. Eles partiam do pressuposto de que tanto as oportunidades, os meios legítimos para se alcançar as metas culturais eram variáveis, mas também as oportunidades para se seguir os meios ilegítimos também eram variáveis. Dito isso, eles afirmavam que o jovem poderia se adaptar de três formas a essa estrutura social. Subcultura criminal, nesse caso os jovens não tinham acesso aos meios legítimos, mas tinha presente a criminalidade adulta, padrão criminal adulto, ao qual eles poderiam se associar e aderir. A subcultura de conflito, nesse caso não havia nem os meios legais, nem os meios ilegais para se obter sucesso. Ou seja, viviam em comunidades desorganizadas, onde não havia um padrão de criminalidade adulta ao qual eles pudessem aderir. Nesse caso, eles adotavam a violência como solução. E por fim, a cultura de afastamento, os retreatist subculture, no qual o jovem, semelhantemente ao modo de adaptação da apatia de Merton, o jovem renunciava aos meios, às metas culturais e aos meios legítimos, e recorria ao uso de drogas e álcool, seguia sua vida à margem da sociedade. E por fim, temos a teoria subcultural de Walter Miller. Para ele, não é que os jovens de classe mais baixa rejeitavam os valores de classe média. Na verdade, eles tinham próprios valores e metas culturais que eram passados de geração para geração dentro dessa camada pertencente aos estratos mais baixos da população. Portanto, eles tinham valores que não eram bem diferentes daqueles valores da classe média, como por exemplo, o status a partir da força física, a violência contra homossexuais, o conflito contra a autoridade. Tudo isso seriam valores ideais próprios da classe baixa. Na década 60 e 70 do século XX, essas teorias etiológicas do delito que explicavam o fenômeno criminal a partir da teoria da anomia começaram a ruir. Isto porque se percebeu que os integrantes das camadas mais privilegiadas da população também se envolviam com a criminalidade, no caso, os crimes do colarinho branco. Associado a isso, percebeu-se ainda que muitos jovens adentravam nas carreiras criminais, mas depois, quando alcançavam a maioridade, ainda que pertencessem aos estratos mais baixos da população, eles abandonavam a criminalidade. E além disso, aquelas metas culturais que eram tidas como absolutas pelas teorias estruturalistas, na verdade, não era bem assim, porque muitos rejeitavam aquelas metas culturais de sucesso, de ascensão econômica e sucesso. Não compartilhavam, não comungavam com aquelas metas. Esse panorama fez surgir uma nova abordagem do crime a partir da interação do indivíduo com as instituições sociais no qual ele está inserido. O crime seria o resultado de uma relação deficitária entre o indivíduo e as instituições sociais. As teorias da aprendizagem social romperam com o paradigma do crime versus pobreza. Isto porque, como já foi dito, não atribuíam o fenômeno criminal à causa relacionada a classes sociais. Entre as teorias da aprendizagem, nós vamos estudar a teoria da associação diferencial, a teoria da identificação diferencial, a teoria do reforço diferencial e a teoria da neutralização. Entre as principais teorias da aprendizagem está a teoria da associação diferencial de Sutherland. Sutherland, por muitos, é considerado o responsável pelo nascimento do direito penal econômico, graças a uma conferência que participou na Sociedade Americana de Sociologia, onde ele apresentou seus estudos científicos a respeito do crime de colarinho branco. O crime de colarinho branco seriam aqueles praticados por indivíduos de elevado poder econômico, de alto status social, no exercício de suas atividades profissionais. Sutherland acreditava fielmente que as cifras oficiais eram subnotificadas, eram irreais. Ele acreditava que raramente esses indivíduos de elevado status social eram responsabilizados pelo sistema de justiça criminal americano em razão de sua atuação seletiva.
Sutherland cita dados estatísticos que apontam que homens e mulheres ocupavam a mesma proporção dentro dos estratos sociais mais pobres. No entanto, os homens representavam 85% da delinquência, enquanto as mulheres representavam apenas 15%. Caso a pobreza justificasse o crime, fosse a causa da criminalidade, Sutherland afirma que homens e mulheres seriam proporcionalmente iguais dentro da seara criminal, o que não ocorria. Baseado-se na teoria de Gabriel Tardy, Sutherland acredita que o comportamento criminal pode ser explicado a partir de um processo de aprendizagem que se dá mediante a interação do indivíduo com pessoas favoráveis à criminalidade. Gabriel Tardy, na sua obra de 1890, chamada As Leis da Imitação, desenvolveu a ideia de que dogmas, valores culturais se passavam de geração para geração com base na arte da imitação. A sociedade seria uma reunião de pessoas que se imitam. Portanto, criminalidade estava mais atrelada a esses fatores sociais decorrentes de um processo de aprendizagem do que com riqueza ou pobreza. Uma outra teoria da aprendizagem social que se difere da teoria da associação diferencial é a teoria da identificação diferencial de Daniel Glaser. Ela se diferencia da teoria da associação diferencial porque para Glaser não é necessário esse processo de aprendizagem entre o indivíduo e alguém que é a favor da prática de crimes. Glaser afirma que o que é mais importante nesse processo é a identificação. Ao contrário da teoria da associação diferencial, Glaser afirma que não é necessário uma interação direta entre o indivíduo e alguém que é a favor do crime. Motivo pelo qual até os meios de comunicação em massa, eu até trouxe a ilustração aqui de um indivíduo assistindo a TV, a história de um bandido, e ele se apaixona e se identifica pelo criminoso para ilustrar essa teoria da identificação diferencial, que se baseia na identificação. É ainda importante mencionar a teoria do condicionamento operante, que explica o comportamento criminal a partir das experiências de vida do indivíduo. Por exemplo, um indivíduo que foi abusado quando criança teria uma tendência a praticar esse mesmo delito quando se tornasse adulto. O comportamento violento na escola por um jovem pode ser estimulado a depender do reconhecimento do público, a validação desse comportamento por outras pessoas. Enfim, o comportamento criminal é condicionado psicologicamente de acordo com os benefícios que o indivíduo acaba obtendo ao praticar aquele comportamento desviante. A teoria do reforço diferencial, por sua vez, se baseia nas ideias de privação e saciação. O crime ocorre porque atos criminosos no passado não foram punidos. Já a teoria da neutralização, de David Matta e Gresham Skies, informa que os delinquentes juvenis compartilham os mesmos sistemas de valores das sociedades, no entanto, eles aprendem técnicas de neutralização, como se fossem desculpas psicológicas que são capazes de neutralizar, racionalizar e justificar o comportamento criminoso. Os autores apresentam 5 tipos de comportamento desse delinquente juvenil, 5 técnicas de neutralização da culpa. Negação da responsabilidade. A teoria pode ser sintetizada da seguinte forma: não foi minha culpa. Trata-se daquelas ocasiões em que o indivíduo atribui a culpa pela conduta por motivos externos a ele, por determinadas circunstâncias externas que levaram ele a cometer aquele delito, mas a culpa não seria dele. Negação da lesão. Nesse caso, o jovem delinquente afirma que não fez mal a ninguém. Seriam aqueles casos de furto de uso, atos de vandalismo, conflito entre gangues, nos quais ele acredita que não está fazendo mal a ninguém. Negação da vítima. Nesse caso, ele acredita que a vítima merecia, como por exemplo nos crimes robinhoodianos, no tirar dos pobres e dar para o rico, ou então nos ataques homofóbicos, também é citado esse exemplo pelos autores da teoria. Condenação dos condenadores. Nesse caso, ao praticar um ato ilegítimo, um ato ilegal, criminal, o jovem delinquente, ao ser responsabilizado, ele condena os condenadores. É a polícia que é corrupta, é a polícia que é bandida, é o juiz que é hipócrita, que foi imparcial. Enfim, ele não tem culpa, a culpa é do condenador. E por fim, o apelo à lealdade, que são aqueles casos em que o jovem ele acredita que praticou o crime, o fato por heroísmo, por um motivo nobre. Ele acredita que é herói. Os autores citam como exemplo os atos terroristas praticados sobre o subterfúgio de se tratar de um ato de patriotismo.